Vamos abrir então 1 Coríntios 14. Nós fomos até o verso 19, hoje nós vamos entrar no verso 20 em diante. O verso 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Nós gastamos assim um tempo longo, falando sobre a questão dos dons, e ainda estamos neles. E da última vez falamos sobre progredir nos melhores dons e comentamos um pouco dos dons os melhores dons, em relação à profecia e o que é a profecia, E agora, Paulo está dizendo que nós temos que ser meninos na malícia ou crianças da malícia, na questão de estar, da gente ser puro de coração, não ser pessoas que encontram dificuldade em tudo, Quando nós somos pessoas maliciosas, nós detectamos problemas onde não há problemas, É como um radar que está ligado e passa a detectar problemas onde não existem problemas, A malícia é um problema sério, Mas no juízo, sim, ele está dizendo que nós temos que ser homens amadurecidos. Esse termo homens amadurecidos, pessoas maduras em conhecer o Senhor, em conhecer o agir do Espírito Santo, conhecer o propósito de Deus em relação à edificação da igreja. Porque se nós não tivermos consciência do propósito de Deus e a maneira que Deus trabalha na igreja pelos dons, nós seremos sempre meninos em relação à operação dos dons espirituais, Então, como que na igreja em Corinto, Paulo está exortando que eles deveriam deixar de ser meninos e carnais para passarem a ser espirituais, amadurecidos. E ele agora cita um texto do Velho Testamento. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Então, parece que essa passagem não deveria estar aqui, Porque todo mundo acredita, pelo menos assim os mais pentecostais, de que a língua é um sinal de que temos o batismo do Espírito Santo e que a língua é um sinal até mesmo de maturidade, que alguém está cheio do Espírito Santo. E Paulo está dizendo que não. Paulo está dizendo que a língua é um sinal não para o crente. A língua é um sinal para os descrentes. E agora, irmã Lourdes? Como é que nós temos que estudar a palavra? Ele não está contradizendo o que ele acabou de falar agora há pouco, Ele falou que quando alguém ora em língua, ele não está edificando a igreja, ele está edificando a si mesmo. E nós concluímos de que a língua não é sinal de maturidade, Porque Paulo comenta ser ela o menor dom. Que alguém que fala língua, ele é inferior do que aquele que profetiza. Então a língua não é sinal de maturidade. Ela é um sinal de que Deus deu a gente
um meio para ter oração, intercessão no Espírito e procurar conhecer o Senhor, né? Ou captar a mente do Senhor, né? Mas em nenhum momento ela é sintoma de maturidade. Então, quando ele está dizendo agora que de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os descrentes, e que ele falaria a esse povo é os judeus, são os judeus, né? Você deve se lembrar da vinda do Espírito Santo no Pentecoste lá em Atos 2, que estavam judeus e prosélitos reunidos em Jerusalém, e eles vieram de diferentes lugares da terra. E quando o Espírito Santo caiu ali, os judeus que eram da Palestina, especialmente ali de Jerusalém, eles começaram a ouvir cada um falar em sua própria língua nativa. Eles acharam até que eles estavam embriagados. Então, essa profecia se cumpriu ali, de que Deus batizaria pessoas com o Espírito Santo e eles falariam em outras línguas como um sinal da obra de Deus, para esses que eram incrédulos. E mesmo assim, como a profecia está dizendo, né? E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Ainda hoje, né, nós ouvimos relatos, né, de pessoas que Deus usou para falar em línguas estranhas, numa terra distante, sem saber o idioma daquela terra onde ele está, e os moradores dali entendem o que ele está falando. E é só um milagre para isso aí acontecer, né? Mas o que Paulo está confrontando aqui é que os cristãos, no culto deles, eles se empenhavam muito para falar língua estranha, como se isso fosse evidência de maturidade. Paulo está dizendo que não é. Que a língua, na verdade, era um sinal para os incrédulos, quando os incrédulos estão entendendo que alguém está falando em língua estranha, e isso aconteceu no tempo da vinda do Espírito Santo ali em Atos 2. Vocês lembram, né, do acontecimento que aconteceu ali, né? Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então, agora ele está mostrando que aquele que fala a língua deve procurar profetizar, porque a profecia que ele está falando aqui, é o que nós já comentamos na outra reunião, é procurar trazer coisas inteligíveis para a edificação da igreja. É procurar trazer algo da mente do Senhor, da experiência com Cristo, da vida de devocional, uma vida na palavra, algo que seja vivo, algo que seja claro, algo que captamos do Senhor e transmitimos aos irmãos. Então, profecia nesse contexto não é necessariamente aquela questão de falar em língua estranha e falar assim diz o Senhor. Na verdade, até alguém levantou uma pergunta na outra reunião, se isso realmente é assim, né? Porque as pessoas acham que só há profecia quando alguém fala em língua estranha e depois fala, né, eis meu povo, eis meu servo e etc. Né? E não temos nenhuma orientação no Novo Testamento nessa direção. Alguém simplesmente pode ter uma impressão do Espírito Santo dentro dele, um toque do Senhor, uma revelação, uma iluminação e até uma visão interior, e quando ela transmite isso para nós que estamos ouvindo, isso é considerado uma profecia. Por que às vezes, né, o cristão ele tem uma impressão que o Espírito Santo dá dentro dele e ele tem que mistificar isso para isso ser reconhecido como uma profecia? Por que ele tem que às vezes falar em língua estranha, às vezes até forçar uma barra para depois chegar e usar um linguajar que comumente ele não usa, né? Nós, especialmente que falamos o português, né? Nós não falamos, esse que falo convosco. Nós não falamos assim, né? Nós simplesmente falamos, ó, irmãos, vamos fazer isso assim, assim, assim. Nós temos uma linguagem muito coloquial, né? Uma linguagem muito comum do nosso dia a dia. O que eu quero falar, irmãos, é que às vezes, por não ter uma noção do que é a profecia ou a palavra profética, nós mistificamos ela com uma roupagem de um movimento pentecostal, de um movimento que herdou um estigma, né? Que herdou uma roupagem que acha que isso é espiritualidade. Mas
A palavra profética, ela é tanto palavra de Deus como a palavra humana, quando ela é inspirada com o Espírito Santo, que a diferença não está na maneira que você fala. Por exemplo, quando eu estou falando assim como eu estou falando agora, de maneira tão clara, né, e simples como eu converso, então isso não é profecia. Mas se eu falar, eis meu servo que fala contigo, opa, agora é uma profecia. Percebe, irmãos? Isso realmente é meninice. Isso não é espiritualidade. O fato de ser uma profecia, o que torna uma mensagem profética é a inspiração divina. É a inspiração do Espírito Santo que usa o homem que Deus está falando, né? Você lembra quando Paulo fala, quer ver um exemplo? Vamos abrir aqui um pouco antes. 1 Coríntios capítulo 7. Verso 10. Ora, aos incrédulos, 1 Coríntios 7, verso 10. Perdão, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Preste atenção no que Paulo está falando. Ora, aos casados ordeno. Se você lesse só assim, aos casados ordeno, quem está ordenando? Paulo. É Paulo. Mas agora ele fala assim, não eu, mas o Senhor. Ué, mas se é o Senhor, por que você falou que ordena? Por que você não falou assim, aos casados, o Senhor ordena? Mas Paulo está falando, ordeno. Por quê, irmãos? Porque Paulo está falando na autoridade de um apóstolo. E quando ele fala, não eu, mas o Senhor, ele está se referindo a uma palavra que o Senhor falou lá em Marcos, em Mateus, em Lucas. Ele está pegando uma palavra que Jesus já falou e ele agora está recitando a palavra do Senhor. Por isso que ele está falando, não eu, mas o Senhor. Ou seja, não é algo que eu estou recebendo uma revelação agora. Isso aqui é algo que o Senhor já falou. Mas eu estou ordenando porque ele ordenou, né? Agora o verso 12. Aos mais digo eu... O que diz a sua Bíblia? Não, Senhor. E agora? Como que é isso, Paulo? Aos mais digo eu, não o Senhor. Quem é você? Você é maior do que o Senhor? Uma hora ele fala que é o Senhor que está ordenando e não é ele. Outra hora ele fala, aos mais digo eu e não o Senhor. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Digo eu, ele está falando de uma revelação que ele teve, que ela veio posterior ao que o Senhor falou com os discípulos em Marcos 10, Mateus 19, Lucas. Ou seja, aquele cenário que os fariseus vieram tentar Jesus sobre a questão do divórcio. O Senhor Jesus expressou coisas claras, princípios claros, doutrinas e mandamentos. Então quando ele fala, ordena o Senhor, ele está falando daquela palavra. Mas quando ele fala, diz não o Senhor, mas quem diz sou eu, ele está falando de uma revelação que ele teve posterior ao que o Senhor falou naquele período. Está claro até aqui, irmãos? Ok? Agora eu pergunto, por ser Paulo que falou e não o Senhor, essa palavra é de Deus ou essa palavra é de Paulo? É de Deus. Ué, mas não foi o Senhor que falou, por que é de Deus? De Deus inspirado por Deus. Ah, percebe? Então isso é profecia? Com certeza. Isso é profecia. Mas você viu Paulo falando, eis meu povo que fala convosco? Não. Ele está escrevendo uma carta, ele falou, digo eu, não o Senhor. E o que ele vai falar? Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Paulo está conversando, gente. Percebe que ele está usando um linguajar como se ele estivesse falando aos irmãos na frente dele? E isso é profecia. Isso é palavra profética. Isso é a mente. Profecia é o mesmo que revelação da mente de Deus. Então pode ser que você vai estar ouvindo uma pregação e aquilo é uma profecia. Por quê? Ah, mas a pessoa não falou, meu povo, que tal? Não, mas ela está pregando uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo. E isso é uma profecia. Porque Deus está falando com o seu povo usando a palavra. Se alguém perguntar, essa palavra é sua? Você pode falar, é.
Mas se alguém perguntar, mas é uma palavra de Deus? É. Aí alguém vai falar, peraí, é uma palavra de Deus ou é uma palavra sua? É uma palavra minha que é uma palavra de Deus. A questão é que nós somos iludidos em achar que quando é palavra de Deus, então nós temos que falar uma linguagem como se Deus estivesse falando. E quando é uma palavra nossa, nós estamos falando a nossa própria linguagem por permissão do Senhor, mas não é uma palavra de Deus. Errado. Deus usou pessoas simples para falar através das pessoas, dessas pessoas simples, usando a sua alma, a sua mente, a sua linguagem. Você vai encontrar os profetas falando de acordo com a sua linguagem. Ele usou um boiadeiro, usou um pastor, como Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele está falando linguagem de pastor com ovelha, não é? Mas quando ele fala com Pedro, ele já usa a linguagem de pescador. E assim sucessivamente. Por quê? Porque é o princípio da encarnação. Não é Deus falando lá do céu. E nem é simplesmente o homem falando da terra. Mas é Deus falando, inspirando homens na terra. No Novo Testamento é Deus falando através do homem. Então Deus usa os sentimentos, usa a mente, usa a razão, usa a alma, usa o jeito da pessoa. Percebe, irmãos? A gente tem que realmente voltar ao pensamento da palavra, porque nós herdamos alguns costumes, né, tradicionais de movimentos, né, denominacionais ou qualquer um que seja, que às vezes desentoa das Escrituras. E por isso que Paulo está dizendo, nós temos que ser homens amadurecidos. Ou seja, voltar ao pensamento original de Deus na palavra. Então alguém às vezes está falando uma palavra profética ou uma profecia, conversando com você. Falando uma palavra do seu lado. Quantas vezes, irmãos, viajei com um irmão chamado Zé João, ele de fato era um profeta. E às vezes a pessoa falava para mim, já você contou minha vida para aquele irmão? Eu falei, nunca. E já brigaram comigo por causa disso, viu? Que não acreditava que eu não tinha falado. Ele conversando com a pessoa, ele falava uma mensagem com a pessoa, falando na vida da pessoa, e a pessoa ficava assim, como se ele soubesse a vida toda da pessoa. E na verdade ele estava vendo coisas. Só que ele era um homem que tinha esse dom. Outras vezes, pessoas se levantaram em viagens e ministravam uma palavra na igreja sem saber nada da igreja, como se alguém tivesse falado todo o problema da igreja. Mas como que isso pode acontecer? Porque isso é uma profecia, né? E essa pessoa que fala, ela é tanto um mestre na palavra, como alguém que não seja um mestre na palavra. Não vamos assim criar limites para a palavra profética, né? Filha, não precisa fechar. Não precisa criar limites para a palavra, ou para o ministério. O que torna uma palavra profética, ou o que torna uma profecia, é o ato de trazer uma palavra que Deus está revelando. É a mente do Espírito Santo sendo transmitida para a igreja na circunstância que nós estamos. Nós precisamos de revelação. Nós precisamos de iluminação. Deus pode usar um mestre, um profeta, um evangelista, um pastor, e quem não tem nenhum desses dons, mas ele recebeu algo da parte do Senhor para falar. E o que é interessante, irmãos, é que existem medidas de fé, medidas de ministério, maturidade. Alguém pode ser muito novo e falar uma profecia. E alguém pode ser muito profundo, como os irmãos que têm o ministério da palavra, falar 1h30 a palavra e aquilo também ser uma profecia. Percebe? Ou uma palavra profética. Então não estamos assim restringindo a profecia. A diferença é que existem ministérios proféticos e isso são o ministério dos profetas. E existe o dom de profecia. O dom de profecia é uma inspiração divina que Deus dá a pessoas que têm esse dom. De repente, numa reunião, ou numa reunião de 2 ou 3 em oração, o Espírito Santo realmente traz algo revelado e essa pessoa vai falar. E às vezes ela vai falar em 2, 3 palavras, ou em 10, em 20 palavras, com línguas ou sem línguas. Isso é um dom de profecia. E o ministério profético não.
Ele é muito mais além do que isso. É alguém que tem um ministério de ver as profundidades de Deus na palavra e entrar no tempo de Deus e no tempo da palavra para os dias que nós estamos vivendo. Vamos dar um exemplo do ministério de Martim Lutero. Que século que ele falou? Quando foi que ele falou? Qual era a situação da igreja? Caos, né? Idade escura, trevas. A Bíblia estava assim, sendo vituperada, né? Dilacerada, a doutrina escondida. E Lutero, um homem que buscava Deus, queria encontrar a verdade de Deus, ele se autoflagelava por causa dos seus pecados, mas era um homem que estava estudando o livro de Romanos, falando de Romanos, e um dia Deus deu revelação para ele que a justificação é pela fé. O justo será salvo e justificado pela fé. Então ele viu a revelação de um fundamento central da Bíblia, ele teve a revelação da obra do Calvário, ele teve uma revelação das Escrituras. Isso é profundo, e isso era uma palavra essencial para o tempo que ele estava vivendo. Isso pode ser chamado palavra profética. Agora, enquanto o dom de profecia, Deus usa alguém para falar com uma pessoa, ou Deus usa alguém que tem o dom de profecia para falar numa reunião de uma igreja, numa localidade, para exortação, edificação, né, e consolação, o ministério profético, Deus não vai limitar ele para uma reunião. E Deus não vai limitar ele necessariamente... Quer uma toalha? Não. Deus não vai limitar ele necessariamente para uma pessoa, para 2 ou 3 ou para uma reunião simplesmente. Normalmente o ministério profético é uma palavra tão ampla que ela pode permear toda a igreja no tempo que nós estamos vivendo. Está dando para entender a diferença, irmãos? Às vezes o dom de profecia é algo manifesto por uma circunstância agora, presente. E alguém pode falar em profecia e atingir o seu coração. No meio de 30, 40, 50 pessoas, ou 3, Deus falou com uma pessoa. Ou Deus falou para todos nós uma palavra que consolou, exortou e edificou. Ok. Agora o ministério profético é como o abrir do Mar Vermelho. Nós estamos como que no deserto espiritual, como igreja, e Deus tem um nível para a gente atingir como indo a Canaã. Mas entre Canaã e o deserto, temos um grande mar. Né? Digamos assim, o mar seria como um véu, a falta de revelação profética, falta de revelação da mente do Espírito para o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos secos, estamos rasos, estaríamos assim, precisando de um avivamento, algo de Deus. O ministério do profeta é exatamente para isso. Ele traz uma palavra do céu na Bíblia, revelação da palavra, e quando ele começa a falar essa palavra para nós, a nossa mente é aberta como uma cortina que abre e o sol entra dentro de casa e traz luz. E essa palavra vai mudar o curso da igreja. Amém, queridos? Amém. Agora, essa palavra não vai ficar confinada a nós, essa é uma palavra para correr em muitos lugares, até onde Deus queira que essa palavra chegue. Agora, não nos enganemos, o ministério profético, ou essa amplitude da palavra, ela não é uma palavra que, digamos assim, numa reunião ou num momento Deus vai falar todo o propósito dele. Não. Por exemplo, você vai pegar um irmão chamado Tozer, eu acho que nós aqui já ouvimos falar desse irmão, e um outro irmão chamado Sparks, Austin Sparks. Segundo o irmão Christian Shen, que é um mestre na palavra, um irmão profundo, do ponto de vista dele, Tozer e Sparks foram os 2 maiores profetas ou de maior projeção no século XX. Só que a palavra de Sparks perdurou 30 anos ou mais, e Tozer também. Então é uma unção profética que está sobre um ministério, num tempo que nós estamos vivendo, para trazer revelação das Escrituras e mudar o curso da igreja. Você não pode chamar alguém que tem um dom de profecia e falar que ele tem um ministério profético. Como é que você vai colocar um dom de profecia na frente de Sparks? Meu Deus do céu. É um homem muito profundo, né? Então, assim, quando Paulo está dizendo que
o dom de profecia ele é maior, ou a palavra profética ele é maior, e ele está nos encorajando a que a igreja encontre essa unção profética para ela. Lembra as cartas do Senhor no livro de Apocalipse às igrejas? Que o Senhor fala ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna. E ali ele traz uma mensagem específica para cada cidade daquela. Isso é o espírito de profecia. É entrar no pensamento de Deus, no tempo que nós estamos vivendo, de acordo com o seu propósito e a palavra, para nós hoje aqui. Se a gente não entra no espírito da palavra, nós não podemos falar que temos palavra profética entre nós. Porque tem que ser um nível de palavra que está nos enraizando na mente de Deus, fundamentando a igreja e abrindo esse mar de cegueira espiritual e nos levando a atingir um passo maior, uma maturidade maior no propósito de Deus. Então, não entendendo o espírito de profecia, nós complicamos tudo. Nós, assim, ficamos bebês, ficamos meninos dando volta no monte do deserto, né, como 40 anos e brincando com os dons espirituais. Está dando para entender? Precisamos entrar no conceito de Deus sobre palavra profética. Você lê, por exemplo, um irmão chamado Martin Lloyd Jones, né, que também é um outro irmão conhecido e tal. Um mestre na palavra. Mas quando você lê Lloyd Jones, você fala, rapaz, parece que o Lloyd Jones está aqui, nos dias que nós estamos vivendo. Mano, por quê? Puxa, porque tudo que ele falou há tantos anos atrás é o que está acontecendo hoje. Então era alguém que estava debaixo de uma unção profética também. Percebe? Você lê o Atmani, você tem a mesma sensação. Você lê alguns ministérios no passado, já se passaram 100 anos, 50 anos, 200 anos. E a sensação que você tem é que eles estavam no meio da gente. Ou no cenário da igreja no tempo que nós estamos vivendo. Por que isso, irmãos? Porque eram homens da palavra, com ministério profundo, que falavam semana após semana, durante anos, desenvolvendo um assunto, mas estavam debaixo da inspiração divina. Então, Paulo está querendo nos trazer, pelo Espírito Santo, a esse nível de entrar na mente do Senhor e trazer uma palavra que vai descortinar a vontade de Deus para o tempo que nós estamos vivendo. E essa palavra vai nos libertar da cegueira, vai nos libertar dos enganos, dos sofismas, da frieza, né, da mornidão. Ela vai avivar os nossos corações, vai mudar nossas vidas como igreja, como povo de Deus. Amém? Vamos ser um povo de olhos abertos. É claro que as prerrogativas que Paulo tinha, ou as prerrogativas que os primeiros apóstolos tiveram, nós não temos. Por quê? Porque eles falaram a revelação de Deus do Novo Testamento, ou seja, eles interpretaram a mente do Senhor em relação à sua vontade para todo o tempo da igreja. Muita coisa que Deus falou no Velho Testamento se cumpriu na cruz com Cristo. E os apóstolos estão interpretando essa obra da cruz. Então, quando você lê de Mateus até Apocalipse, digamos que essa é a revelação cabal, a relação de Deus plena para a era da igreja que nós estamos vivendo até que o Senhor volte. E toda a vontade de Deus, o pensamento de Deus, as profecias, até para o tempo que nós estamos vivendo, elas foram confinadas ali, com os primeiros apóstolos, incluindo Paulo. Então, o cânon do Novo Testamento, ou seja, a revelação básica, central, que Deus se propôs entregar à igreja, foi encerrada. Nós não podemos achar que alguém hoje vai ter as mesmas prerrogativas que Paulo, Pedro, Tiago, Judas e os outros tiveram. Ele não vai além. Deus não vai dar algo que vai além do que está escrito. Se algo for além do que está escrito, isso é um outro espírito que está agindo, não é o Espírito de Deus. O que Deus quis falar, Ele já falou. O que Ele vai fazer e Ele está fazendo é nos iluminar pela revelação para entender o que Deus já falou. Ele vai abrir os nossos... então puxa vida. Então, o ministério da palavra, ele tem a função
de revelar o que Deus já falou para entrar na experiência da palavra de Deus. A Bíblia diz que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Se não temos revelação, isso é loucura para a gente. Mas se tivermos revelação, o Espírito Santo vai nos fazer a viver aquilo que é herança para nós, né? Então, irmãos, você vai encontrar nas Escrituras os apóstolos falando coisas que, se a gente não entender o que é palavra profética, nós vamos entender que aquilo é palavra de Paulo, de Judas, de Pedro. Mas se entendemos o que é palavra profética, falar, puxa, isso aqui é palavra profética. Tudo que Paulo escreveu é palavra inspirada pelo Espírito Santo. Por isso que eu estou trazendo esse argumento, esse verso 12, aos mais digo eu, não o Senhor. E mais adiante, ele vai falar mais uma frase parecida, né? Verso 25. Com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Então Deus não deu nenhum mandamento para ele. Eu penso que ele está se referindo ao que Jesus falou lá com os seus discípulos. Porém, dou a minha opinião. Epa, aí complicou. Pode dar opinião? Pode. Porque Deus quer usar o homem. Só que essa opinião de Paulo é a opinião de um homem maduro que andou com o Senhor. Não é uma opinião dele fora da revelação. Dou, porém, a minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. E, irmãos, e sabe o que aconteceu? A opinião de Paulo virou doutrina. A opinião de Paulo é a palavra de Deus. Lembra quando Elias, Jezabel manda prender Elias? Aí Elias está lá no monte, aí vem um capitão e fala, o rei diz, Acabe, né, na verdade, diz, desce. Aí Elias fala assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e esses 50 homens que estão contigo. Aí o fogo de Deus desce e consome. Aí vem mais 50, e ele fala a mesma coisa. Aí vem pela terceira vez mais 50. Você lembra o que aconteceu? Um anjo chega para Elias e fala assim, Elias, tem misericórdia, você não está vendo que ele está se humilhando? Estão lembrados disso? Porque se Elias fala, desça fogo do céu, ia descer de novo. Agora o anjo tem que pedir para Elias parar. Porque Elias falou assim, vive o Senhor em cuja presença anda, que não vai chover sobre a face da terra. E o que aconteceu? Não choveu. Puxa, mas que autoridade é essa? É a palavra de Deus ou é a palavra de Elias? É a palavra de Elias. Só que a palavra de Elias virou palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos no mistério da encarnação. Mesmo na época do Velho Testamento, Deus está trabalhando no princípio da encarnação, porque Ele quer trazer o homem ao seu plano, resgatar o homem ao seu plano. Então ali é claro que o Espírito Santo não habitava dentro de Elias, mas o Espírito Santo estava sobre Elias. Então agora Paulo está falando, eu dou a minha opinião, e a opinião de Paulo virou doutrina, virou palavra de Deus. Meu Deus do céu. Claro que hoje eu volto a falar, não temos uma prerrogativa como a de Paulo, de dar uma opinião que vai contrariar as Escrituras, né? Toda a vontade de Deus está nas Escrituras. Ele vai dizer, considero, 26, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. E ele começa a falar, né? Ele vai falando da opinião, conforme ele pensa que deveria ser. Aí no 32 ele fala assim, o que realmente eu quero, ele está falando como se fosse o próprio Senhor, é que estejais livre de preocupações. Olha a autoridade de Paulo. Tem hora que a gente fala assim, irmãos, eu estou submisso ao Senhor diretamente. E a gente acha que pode ouvir Deus diretamente. Mas a gente ignora que Deus fala através dos homens. Deus fala no corpo, e estar debaixo da autoridade de Deus é estar debaixo da autoridade do corpo de Cristo e da palavra, né?
Ele vai seguir dizendo, mas lá no final tem uma frase que também é muito interessante. Verso 40, né? Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso também que eu tenho o Espírito de Deus. E isso virou doutrina. Virou a palavra de Deus, que é 1 Coríntios capítulo 7. E coisa grande, né? Capítulo 11 ele vai falar também, lá no final, né? Quando ele está falando sobre o uso do véu e... Verso 16. 1 Coríntios 11, 16. Contudo, se alguém quer ser contencioso... Não é esse versículo aqui não, peraí. Se alguém julga ser profeta, sabe que as coisas que eu falo são mandamento do Senhor. Peraí, só mais um pouquinho que... Hum? 10, 29? Não é isso não. É quando ele vai dizer exatamente assim, né, que se alguém julga ser profeta, sabe que as coisas que eu falo são mandamentos do Senhor. Só um pouquinho que eu já acho aqui, peraí. Ah, tá aqui, ó. Perdão, viu, irmãos? Capítulo 14, verso 37. 14:37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Olha a autoridade de Paulo. Então aqui você consegue detectar mais uma vez o ministério do profeta. Qual que é o ministério do profeta? Nesse ponto de vista aqui. O ministério do profeta ou alguém que é espiritual, ele reconhece as coisas de Deus. O ministério profético, ele aponta, ó irmãos, isso aí é do Senhor. Essa palavra é de Deus. Isso que está acontecendo é Deus não, hein? Quando Pedro viu ali o Espírito Santo caindo no dia de Pentecoste, e os homens ali da Palestina achando que eles estavam bêbados, embriagados, Paulo falou, aí Pedro se levanta e fala, ó irmãos, esses homens não estão embriagados, sendo essa 9 horas da manhã, né? Mas isso aí que está acontecendo é o que o profeta Joel falou. Peraí, isso aqui é aquilo. Quem falou para Pedro que isso aqui é aquilo? Quem falou para Pedro que o falar em línguas ali, o derramamento do Espírito Santo, é o cumprimento da profecia de Joel? Como é que Pedro descobriu isso? Porque isso aí é o serviço do ministério profético. Identificar a palavra revelada, identificar o cumprimento das profecias. Tá claro, irmãos? Só alguém que tem um ministério profético pode fazer isso. Que ele entra no espírito da profecia, ele vai detectar as coisas que são do Senhor. E nós precisamos disso? Meu Deus, e como, hein? Amém? E se a gente não entende o que é ministério profético, nós vamos ignorar alguém que tenha um ministério profético. Né? Você vai pegar um irmão simples, sem muita articulação, falando calmamente, e ele está ministrando uma palavra profética. Se a gente tiver esse estigma, né, que tem que sapatear, tem que fazer um bocado de coisa e mudar a linguagem para ser profecia, aí nós vamos ignorar o que Deus está falando. Por isso que, quando se fala do corpo de Cristo, né, cada um tem que detectar a sua função no corpo. Infelizmente, porque nós somos às vezes meninos, nós queremos fazer a função do outro, né? É o que Paulo está falando. Se alguém julga ser profeta, então reconheça que o que eu estou falando é
palavra de Deus. Às vezes nós queremos julgar aquela palavra é de Deus, aquela palavra ali não é de Deus. O que o irmão falou é palavra de Deus, o que o irmão falou não é palavra de Deus. Mas se nós somos meninos, com que autoridade nós temos para falar que a palavra que o irmão falou é de Deus ou não é de Deus? Percebe, irmãos? Então nós diminuímos às vezes a autoridade das Escrituras. Às vezes o fato do irmão abrir a Bíblia e falar sem muito entusiasmo, a gente fala que aquilo não é a palavra de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Talvez ela não seja uma palavra revelada para aquele momento, mas ela é a palavra de Deus, né? E a nossa tendência é fazer uma mistura nessas coisas, porque nós herdamos uma herança pentecostal e complicamos a situação. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou procurando transmitir, né? Que realmente Deus quer que a gente amadureça nessa questão dos dons espirituais. E que o maior dom para funcionar na igreja, ou que gera mais edificação, é o dom de profecia. Só que o dom de profecia que Paulo está se referindo, ou a profecia que ele está se referindo, não é meramente aquele dom de falar língua e entregar uma profecia. Mas ele está falando de um encargo maior de trazer revelação da mente do Espírito Santo na palavra para colocar a igreja no propósito de Deus. Aquilo que Deus tem para o tempo que nós estamos vivendo. Se nós, cada um de nós, começamos a conhecer o Senhor e começar a compartilhar porções da Bíblia, porções da experiência, de acordo com o que Deus está falando hoje, isso pode ser considerado uma profecia. E isso vai enriquecer a palavra profética no meio da gente. Amém? O cuidado, irmãos, é a gente ficar na periferia. Aí é complicado. Eu conheço vários irmãos que falam assim: ô irmão, eu estou querendo ouvir a voz de Deus. Eu falei: caramba, hein? Que complicado, hein? Ué, por quê? É errado querer ouvir a voz de Deus? Não, não é errado querer ouvir a voz de Deus. Só que, poxa, nós estamos estudando a palavra aí há 1 ano, 2 anos. E você não ouviu nada de Deus? E infelizmente é isso mesmo. A pessoa acha que ouvir algo de Deus é ele estar lá no quarto dele, né, jejuando, orando, no 3º dia, no 2º dia, e de repente entra um anjo resplandecente e fala: assim diz o Senhor. Isso aí é a palavra de Deus. E é nessa busca, ou é nessa aventura que não reconhece a autoridade da palavra, que muitos entram em espírito de engano. Porque ele quer ouvir uma experiência ou ter uma experiência que está além da Bíblia. Eu não estou dizendo, irmãos, que Deus não pode falar conosco usando um anjo. Deus me livre de falar isso. Eu não estou dizendo que Deus não vai falar com a irmã. Eu não estou falando isso. O que eu estou querendo dizer é que uma igreja menina, ela ignora a autoridade das Escrituras e ela ignora a autoridade do ministério da palavra, porque às vezes o ministério da palavra fala de uma maneira tão simples que não tem o repleté, e por isso não é palavra de Deus. Aí agora tem que buscar uma outra voz. Mas se nós reconhecermos que a Bíblia é a palavra de Deus, se nós consideramos como sérios os irmãos que estão conosco compartilhando, e nós temos o testificado de que Deus está nos edificando com a palavra, por que vamos querer buscar uma experiência além daquilo que está escrito? Mas se a gente se une à palavra, que é a palavra da Bíblia, aí o Espírito Santo pode continuar. Eu creio que realmente o Espírito Santo quer falar algo novo conosco, mas eu creio que é uma obra de continuidade. Ele vai continuar, ele não vai contradizer as Escrituras Sagradas. Ô irmão, é muito boa a Bíblia, realmente Paulo falou, eu estou entendendo o que Paulo falou aos Coríntios. Nossa, eu nunca entendi isso, só que Deus falou comigo diferente. É mesmo, é? Peraí, ele falou com você diferente ao que está na Bíblia? É. E aí nesse caso eu vou ficar com o que Deus falou. Percebe o engano? Isso é complicado. E infelizmente é isso que acontece. Porque nós ignoramos a autoridade das Escrituras. E não conhecemos direito o que é profecia. Não conhecemos direito o que é palavra profética. Então vamos voltar aqui para os versículos, né, que nós estamos falando. 1 Coríntios 14, 22.
De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Quem é mais espiritual, irmãos? Quem fala a língua na igreja ou quem traz uma palavra revelada na igreja? Quem está falando revelado. Exatamente. Então é proibido falar língua estranha na reunião da igreja? Não. Paulo disse não proibasse falar língua estranha. Mas se não houver intérprete, fique calado ou fale consigo, porque a reunião da igreja é para edificação. Ok? Ô Jéssica, como que é esse 22 aqui? Como que fica a língua aos sinais para os incrédulos? Explique isso também. É porque ele está se referindo a uma profecia que se cumpriu no Pentecoste. Que Deus enviou o batismo do Espírito Santo, as pessoas receberam o Espírito Santo, Isso. e eles começaram a falar em outras línguas. Isso. Aí aqueles que vieram de terra distante ouviam eles falando na própria língua deles. Então, tá, mas... É como se viesse um europeu aqui entre nós hoje e ele começa a falar língua estranha. E ele não sabe nada da língua portuguesa. E quando ele começa a falar em português as grandezas de Deus. Quer dizer, isso é um sinal de que Deus está com... Entendi. Tipo, então, nos dias de hoje, é isso também? Também, é isso que Paulo está falando. Estou perguntando porque muita gente hoje não fala em língua. Se fala por si mesmo. Paulo não disse isso na frente? Então, mas Disso. com isso muitos incrédulos não vão nem escutar. Você está entendendo a minha pergunta? Tô. Porque assim, Paulo mesmo disse assim, não proibir falar em língua, mas se não Isso. quiser, fica quieto. Então esse incrédulo não vai escutar aquela pessoa falar em língua porque Paulo está dizendo isso. E como que fica essa 22 com... É porque ele está se referindo a um cumprimento do livro de Atos. Você não pode estar fazendo isso pro dia de hoje. Não, isso não pode virar assim, uma repetição de eventos, né? Porque... Ele está dizendo, não, ele vai falar o seguinte, ó. Olha aqui no verso 23. Lê aí, Vininha. Vamos lá. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar, e todos falarem numa língua estranha, e entrarem em donos ou infiéis, não dirão, porventura, que estão loucos? Isso que vai acontecer. Eles vieram ouvir a Bíblia, louvar, vieram conhecer o Evangelho. Aí chega ali, tá todo mundo falando língua estranha, eu não estou entendendo bolufa nenhuma. O que eles vão falar? Vocês estão tudo doidos, esse povo é meio doido. Eu estava no salão um dia desse. Você entendeu, Miriam? Porque Paulo, no 22, se referiu a um evento do livro de Atos. Você entender, porque se a pessoa não tiver essa visão, ela fica confusa aqui. Então, Você entendeu? Porque fala 22, fala que é pro incrédulo. E aqui tá falando que quer... Você entendeu? Isso não quer dizer que Deus não pode usar alguém Em língua, não entendi. para falar com uma pessoa. Ele pode, porque ele é Deus, ele é soberano. O que não pode acontecer, imagine, nós vamos nos congregar e aí, irmãos, todos nós vamos falar língua estranha porque está vindo a tia do Fabrício, o marido da irmã Lourdes, ele vem aí domingo. Que beleza, nós estamos orando um tempão para ver o seu Francisco na reunião. Então, quando ele chegar, menina, todo mundo vai falar língua estranha, porque certamente Deus vai falar com ele. Porque ele falou no livro de Atos assim, lá em Atos 2. Aí é complicado. Né? Mas tem gente que crê nisso, viu? E faz isso. Por isso que Paulo está falando, gente, não seja menino no juízo, você tem que ser menino na malícia. Né? Tem que entender o que Deus quer realmente nos trazer e equilibrar. Ele vai usar, o próximo versículo abaixo vai falar assim, porém se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indivíduo, é ele por todos convencido e por todos julgados, tornando-se manifesto o segredo do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. É claro que quando Paulo está falando todos profetizarem, ele não está falando que todos vão profetizar ao mesmo tempo. E profecia que ele está falando aqui também não é eis meu servo, também não é. Significa uma palavra inteligível, uma palavra clara que se pode entender e que Deus vai usar isso para falar o coração daquela pessoa. E aquele, quando às vezes a pessoa fala assim, o Espírito de Deus está me revelando? Não, pode ser correto. Vai? Pode ser correto, se o Espírito de Deus estiver revelando, né? Aí nós vamos ter que entrar num... que eu acho que hoje não vai dar para falar muito sobre isso, né?
Deixa eu ver nosso tempo aqui. Ainda dá para ir um pouquinho. Mas ficou claro, Mirinha, a sua dúvida aqui? Não, entendi. Ficou claro. Como meu pensamento. O Pentecostes não havia se derramado o Isso. Então, para o povo passar a entender a ação de Deus, Deus permitiu que Aham. sendo manifesto falasse a língua dos... Isso. Mas abriu legal. E Deus também usou os gentios para falar aos judeus, né? Isso. Deus também... Isso aconteceu na casa de Cornélio, né? O Espírito Santo caiu na casa de Cornélio, eles foram batizados, falando em outra língua, e eles eram gentios, né? Então, quando Pedro ouviu isso, falou, meu Deus, e agora? Eles receberam o mesmo dom que nós. E agora o Senhor está dizendo que Ele vai falar aos judeus usando o povo gentil, né? Ele vai usar gente de outras línguas, quer dizer, Ele é soberano para fazer isso, né? Esse negócio de língua, assim, tem muito cuidado, porque eu estava no salão um dia desse, um tempo atrás aí, a mulher estava falando, na casa dela vai uns irmãos fazer vigília. Chega na casa dela, vai uns irmãos fazer vigília. Ela falou que tem uma hora lá que todo mundo fala umas línguas lá estranhas, né? Ela falou assim, nossa, mas se eu não entendesse o que eles estivessem falando, tava bom. Um negócio que não entendo. Então, Eles ficam lá falando. é o que Paulo está dizendo. É louco. Tudo ao mesmo tempo, meia-noite e pouco, eu quero dormir, eu fico lá na minha cama lá. O que será que eles estão falando? O que será que eles estão falando? Aí, ela quer entender o que eles estão falando. Ela falou, se eu soubesse o que eles estiveram falando, eu não ficava tão curiosa, assim. Ela fica curiosa para saber o que eles estão falando, né? E perturba quem quer dormir também, né? Falei, cara, não tem agora para explicar a ela que o negócio está fora de controle, né? Então, credo, né? Todo mundo fora de controle. Isso aí é falta de sabedoria, né? Meia-noite e pouco, levando vigília, perturbando os moradores. Misericórdia. Então vamos ler o 26. Que fazer, pois, irmãos? Bom, então o que nós vamos fazer? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina. Então você começa a ver que as funções no corpo são diferentes, né? Este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação, seja tudo feito para a edificação. Então quando ele fala um traz, eu gosto desse termo, acho bom isso, porque gera responsabilidade. Nós não temos que estar nessa ociosidade que nós vamos reunir, aí o Espírito Santo vai vir misteriosamente, vai dar uma palavra para nós, vai dar uma revelação e tal. Ainda que ele possa fazer isso, mas o pano de fundo está mostrando que cada um de nós devemos cultivar uma vida de oração, uma vida na palavra, uma vida de comunhão com Deus, uns com os outros, e ter algo da vida com o Senhor, para quando a igreja se reunir, a gente vai compartilhar. Pode ir dar em casa. Você no seu sofá sozinho para você levar para os irmãos. Pronto. É muito bom. Vamos transferir isso aqui como se fosse assim, uma festa ágape, né? Que é o termo que Judas e Pedro. Festa ágape é a comunhão da igreja quando a gente vai comer junto, né? Então, nós vamos fazer como um piquenique. Nós vamos comer junto. Irmã Lourdes, o que você pode trazer? Irmão, eu me encarrego de trazer o frango. Ah, beleza. E você, Fabrício? Nós vamos fazer uma macarronada com uma farofa. Tá, e Mirinha e Gilmar, o que vocês vão fazer? Não, a gente faz um arroz de forno e tal. Eu falo, não, já tem arroz, tem macarrão, então a gente vai, você vai fazer a lasanha e a família da Mira vai trazer o pudim. Aí que fareis, irmãos, quando chegar no domingo, meio-dia? Uns trouxe frango, o outro trouxe a lasanha, aquele ali vai trazer, o que é mesmo que vocês vão fazer? Arroz de forno. Aí o outro que ficou de trazer o pudim, ele vai e chega sem o pudim. Fica assim, e aí, Mirosca, cadê o pudim? Ele falou, não, eu estou orando para Deus me revelar. Ou não sentir. Você está entendendo, irmãos? Você traz o que você preparou em casa. Você tem que comprar durante a semana, separar um dinheirinho, pesquisar, olhar preço, arregaçar as mangas e fazer. Não quer dizer, como já aconteceu, já teve irmãos que estavam aqui que descobriram que tinha uma pimentinha no terreno, uma fruta. Ela foi lá, abriu o portãozinho na hora, pegou uns limão, fez um suco aqui na hora e improvisou. Não pode ser que na reunião da igreja o Espírito Santo vai dar um limãozinho para alguém e vai improvisar. Você entendeu?
Vai fazer um refresco, pô, não trouxe nada, então vou dar uma corridinha aí lê a Bíblia ali rapidinho, né? Lembra alguma coisa e vai improvisar na hora. Pode ser que isso aconteça, mas isso é muita irresponsabilidade. Você está entendendo? O que Deus espera de nós é que cada um de nós tenhamos uma vida de devocional, de comunhão, que é para quando a gente se reunir. Tiago, o que você tem? Falou, irmão, eu passei a semana lendo Tiago. Teve uns pontos ali, aí você começa a compartilhar. Então isso é o que você tem. Aí a Malude falou, nossa, eu estou uma semana com um hino no meu coração. Então uns tem hino aqui, está escrito. Tem salmo. Agora é claro, né, que os dons carismáticos, eles podem acontecer e certamente vão acontecer na reunião da igreja. Alguém pode ter uma inspiração de falar em língua e trazer uma palavra revelada. Pode acontecer. Alguém pode ter uma visão. Pode ter. Mas nesse cenário de caminho de maturidade, o que Deus mais quer conosco é essa união com Ele, em comunhão no Espírito Santo, para conhecer a mente e para compartilhar com os irmãos. Você entendeu? Está muito maior do que falar, ai meu Deus, tomara que tenha pimenta no terreno do vizinho, lá da casa do sítio do Gerson, da Miriam. Tomara que tenha limão, porque eu não tenho nada. Na hora eu corro lá e faço uma limonada e uma pimentinha. Né? Não é verdade? O ruim é que agora não tem nem limão e nem pimenta. A pessoa vai ficar sem nada. Então às vezes tem irmãos que são assim, eles nunca têm nada, porque eles não se consagram. Tá claro isso aqui, irmãos? Aí Paulo vai falar assim, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou, quando muito, 3, e isso sucessivamente que haja intérprete. Porque na língua a pessoa edifica ela mesma. Né? Mas a igreja se reúne não para individualmente se edificar, mas nos reunimos para que coletivamente haja edificação. Você pode passar o dia inteiro orando em língua na sua casa. Mas na reunião da igreja, é o que Paulo falou, eu prefiro falar 5 palavras inteligíveis na língua de vocês do que 10.000 em línguas estranhas. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo ou com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros façam o quê? Julgue o quê? A profecia ou a palavra. Mas infelizmente, às vezes nós não somos espirituais e nós falamos, pô, aquela palavra não é de Deus. Aquela palavra não tem nada a ver. Aquela palavra não veio o tempo certo. Mas por que você está falando isso? Porque às vezes nós temos uma mentalidade e uma carnalidade e a gente se torna o termômetro, né? Se falar dessa maneira de Deus, falar de outra maneira não é de Deus. Mas ele está dizendo que os profetas julguem. Nós precisamos ter irmãos na igreja maduro, viu, seu Gilmar? Que quando um irmão está falando, aí Paulo vai dizer assim, ó, verso 30, se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Mas é revelação na palavra. Entendeu? É luz na palavra e outro fale. Porque todos podereis profetizar. Todos quem? Todos os profetas. A igreja não é uma bagunça que todo mundo pode se levantar e falar. Não. Tem irmãos que não têm nenhuma responsabilidade com a Bíblia, nenhuma responsabilidade com o Senhor, tem uma vida indisciplinada, aí chega na reunião e quer pregar. Nós não temos um púlpito, mas imagine que tivéssemos um púlpito. Você acha que a igreja, todo mundo pode ir ali pregar? De jeito nenhum. Numa reunião de mutualidade, uns podem cantar, outros podem ter um salmo, outros podem orar, outros podem dar um breve testemunho, falar de uma experiência. Mas a palavra, ou a direção da palavra na igreja, isso é uma responsabilidade para os irmãos que têm carga espiritual. Isso é uma questão de ministério. E nem todos têm esse ministério. Concorda, irmãos? Está claro isso aí? Então nem todos são profetas, embora todos possam compartilhar. E todos possam até profetizar, mas o ministério da palavra é um nível mais elevado. Alguém pode, essa reunião, por exemplo, é uma reunião de ensino, mas uma reunião de domingo, vários irmãos podem falar, eu estou vendo isso, eu estou compartilhando aquilo, mas você não pode considerar isso o ministério da palavra, né? Porque não é esse o pano de fundo, né? Porque todos podem profetizar um após o outro para todos aprenderem e serem
consolados, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então nós ainda não temos essa experiência mais sólida numa reunião de mutualidade, de um irmão estar falando a palavra, o outro complementa, às vezes até tem acontecido entre nós, mas tem irmãos mais maduros que falam, ó irmãos, o que nós estamos ouvindo hoje é uma palavra de Deus. Porque às vezes os mais novos têm dúvida, né? Falar, coisa estranha, mas precisam de irmãos mais velhos que eu falo não é na idade, mas irmãos mais maduros, falar, irmãos, isso aqui é a direção de Deus para nós. É palavra de Deus, e nos guardar e nos proteger. Testificar, como o Senhor fala, né, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. Paulo também falou isso, né? Na verdade foi Paulo que falou, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. Então a nossa palavra na igreja, ela precisa ser confirmada. Às vezes nós ouvimos a palavra é de Deus, ardeu no nosso coração, fundamentou, mas nós cruzamos os braços. Então deveria ter irmãos um pouco mais para falar, irmãos, glória a Deus, né? O Senhor realmente tem falado conosco. E proteger a igreja. Assim também como o contrário deve ser verdade. Ter irmãos mais velhos e falar, irmãos, não é por aí. Até aqui foi muito bem, mas esse pontinho que você está falando não é bem assim, olha, é assim, assim, assim. Ah, valeu, então vamos voltar para a palavra. Isso é julgar a profecia. Não é julgar a pessoa, mas é julgar o espírito pelo qual a pessoa está falando. Lá em 1 João ele fala assim, irmãos, não dei crédito a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Quer dizer, nós temos que julgar as profecias, provar os espíritos, provar os apóstolos. Tem que provar. Se é de Deus, irmãos, glória a Deus. Essa palavra aí temos que praticar, receber, vamos mastigar, vamos avançar. Mas quando sai também, falou, irmãos, vamos voltar, porque esse pontinho, até aqui foi bom, mas aquele pontinho não é bem assim não. É por aqui. E ninguém se ofender com isso. Porque nós estamos aprendendo. Verdade? Então essa é uma questão que Paulo está trazendo ordem para a igreja, né? Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o ordenam. Se querem aprender alguma coisa, interrogue em casa seu próprio marido. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Quem lembra do comentário que eu fiz sobre isso aqui? Que a Mirinha acabou de fazer pergunta, né, Mirinha? Se você não entender essa passagem aqui, você não poderia nem estar me fazendo pergunta, viu? Nem falar, não fala nem um rum, viu? Tá falando um rum. Pode parar. Mas fala, Mirinha, cala-se, Mirinha. Fala, Mirinha. O que você lembra do comentário aqui? Bom, o que eu entendi aqui do comentário é que a mulher não pode ser autoridade, né? Tipo aqui, eu mesmo tendo autoridade, ensinamento, se eu tenho meu marido como cabeça, isso é designado para ele, né? Agora, não que eu não possa falar nem compartilhar a palavra. Tanto que quando Jesus pregou lá para a mulher samaritana, ela foi compartilhou e ganhou o povo ali. Tá ensinando, hein? Tá ensinando. Tô mexendo, Mirinha, pode falar. Você tá ensinando, Mirinha. Quem mais lembra o que quer acrescentar o que Mirinha? Porque eu já falei sobre isso aqui. Quem que lembra? Se for pegar o pé da letra, você não tinha que ter falado nada. As mulheres estejam caladas. Não ordeno que a mulher fale na igreja. Não pode falar nada. Mas será que é isso que Paulo está falando? Fabrício? Porque ser autoridade é a mulher levar uma doutrina, né? Doutrinar a igreja, né? Tem um livro do... Se você é o cabeça do corpo aqui de Moscó. Eu acho que isso que não combina com a mulher, né? Tem um livro do Christian Shen que eu gostei muito, acho que é o Primeira Erva, depois a Espiga, ou o Espírito de Deus e o Espírito do Homem, acho que é um desses 2 livros. Que ele fala que no grego, a palavra correta é essa aqui, as suas mulheres estejam caladas na igreja. Isso era uma situação da igreja em Corinto, porque faltava liderança, faltavam homens maduros, e as mulheres dos maridos da igreja em Corinto estava exercendo uma autoridade que não era própria delas. Então ele está dizendo que não é um caso geral, mas é um caso específico da igreja em Corinto. Mas que
De fato, agora digo eu, não Christian Shen, que biblicamente não temos fundamento para as mulheres exercer autoridade na igreja. A questão de autoridade ou de governo, Deus entregou isso ao presbitério, né? E a questão da autoridade da palavra, isso cai sobre os ombros dos irmãos que têm o ministério da palavra, que são os mestres na palavra. Podemos ter irmãos que são mestres que não são presbíteros, mas o mais adequado é que os pastores, os presbíteros, né, só para a gente entender, um governo plural, eles sejam aqueles irmãos que têm o ministério da palavra, porque o ministério da palavra é o ministério maior entre nós, né, para nos guardar dos extremos e nos ensinar. Então, todos podem compartilhar experiências, salmos, oração, e até um salmo, um assunto da palavra, etc. Mas o ministério da palavra requer sobre aqueles irmãos que têm realmente o ministério da palavra de Deus, né? E nós não podemos tentar defender uma linha de ensino, uma doutrina, se nós não temos esse encargo na igreja. Imagine que amanhã, Gilmar, você tem uma revelação. Rapaz, eu li na Bíblia que Himeneu e Figelo falaram que a ressurreição já era feita. E Paulo entregou os caras para Satanás, está lá em Timóteo. E um anjo me visitou e falou que Paulo está errado. Realmente a ressurreição já aconteceu. Já pensou? Aí o que você fala? Não, imagine que você tem essa revelação e você crê que é de Deus. Aí você vai chegar na reunião da igreja amanhã e falar assim, irmãos, eu tenho uma nova revelação. A ressurreição já foi feita e Paulo está errado. Paulo se empolgou. Você está entendendo? Então, o que seria mais adequado? Vamos supor que não seja isso que você teve, mas realmente você viu algo adequado na palavra. Se é um assunto que os irmãos do ministério não têm falado entre nós, o que nós deveríamos fazer? Chamar os irmãos que têm responsabilidade espiritual entre nós, irmãos. Queria conversar com vocês, ou com você, ou com aqueles que têm mais peso. Eu tive uma experiência assim na palavra. O que o irmão vê? Se isso é do Senhor, e eu queria, se for do Senhor, eu queria ver se eu poderia compartilhar isso com a igreja. Isso é o caminho adequado. Porque, querendo ou não, você vai conduzir a igreja num novo nível da palavra, que até então nós não temos ouvido. Agora, quando nós não temos equilíbrio, o que acontece? A igreja vira uma bagunça. A gente se reúne, daqui a pouco se levanta alguém e solta uma bomba no meio da igreja. Quando é uma coisa boa, ainda que esteja errado em fazer assim, sem considerar com os irmãos, é menos problema. Agora, quando é uma coisa ruim... Eu fui ministrar a palavra em Rondônia em 96. E os irmãos líderes locais convidaram um obreiro que disse que tinha o ministério da cura, aquela coisa toda. Um dos presbíteros locais, o mais velho, ele era o maior cirurgião da região toda de Rondônia. Dr. Irani. Era famoso, o hospital estava na mão dele. Cardiologista famoso. E esse irmão estava repartindo o púlpito comigo. O que foi chamado, que eu nem sei quem, nunca vi ele, era alguém de fora. E ele começou a pregar. E chegou o momento que ele falou que o Senhor tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. Então, doença é do diabo. Se alguém tiver enfermo na igreja, corria até o risco de estar endemoniado. E ele fez um apelo que irmãos que têm problema de saúde, estão tomando remédio, agora viesse à frente, joga o remédio fora porque vai ser curado. Aí vieram as pessoas com mais de 50, 60, 70, veio quase todo mundo, né? Diabetes, PT. Hã? Ué, se alguém tem problema de pressão, vem na frente. Quase que eu fui, né? Porque um calor doido, a minha pressão acho que estava meio alterada. Aí, rapaz, o doutor Irani, que é um cardiologista, ele ficou com o olho arregalado. Falou, caramba, o que eu vou fazer? Eu que chamei esse irmão, né? E ele está pregando uma baita heresia. Aí no quarto, que eu estava repartindo um quarto com ele, eu falei assim, irmão, me diz uma coisa. Como é que você vê aquela passagem que Paulo fala que deixou... esqueci o nome do irmão. Deixou, não sei se foi Trófimo, eu não lembro o nome dele, doente em Mileto. E falou para Timóteo tomar um pouco de vinho com água por causa das suas frequentes enfermidades. E Paulo mesmo dá a entender que tinha doença, né? Problema de olhos e tal. Ele falou, não, peraí. Realmente esse problema existe. Falei, também está escrito, né? Se está alguém contente, cante louvores. Está alguém triste, ore. E se tiver doente, chama os presbíteros da igreja. Então, está dizendo que os cristãos ficam doentes.
Mas sabe por que isso aconteceu? Porque Paulo não teve a revelação que eu tive. Nossa. Porque se Paulo tivesse a revelação que eu tive, ele ia mandar Timóteo tomar vinho com água. Ele não teve a revelação que eu tive. Mas você está vendo, irmão, que nível que chegou? E eu era um dos irmãos responsáveis lá em Coroaci. E uma vez um irmão levantou, o irmão de fora, e falou que realmente doença é coisa que se alguém tem, está quase endemoniado, né? A maioria, assim, mais de 50% dos irmãos que reuniam eram pessoas já bem idosas. Todo mundo jogou remédio fora, quase todo mundo. Me deu um problema tremendo. Aí, voltando à conferência em Rondônia, o doutor Irani levantou no outro dia e ele pregou uma palavra como cirurgião. Falou, o que adianta uma pessoa me pedir oração sobre a pressão, por exemplo, mas ele não pode comer sal, mas não larga um churrasquinho salgado, enche a cara de carne de porco. Quer dizer, não é um caso de oração, é questão de disciplina. É claro que você vai ter problema. Teve o pai de um presbítero no Rio que comprou 1 quilo de linguiça de porco e comeu linguiça até quase sair pelas orelhas. Morreu. E era um irmão, ele morreu. Foi o pai do Clécio, né, que teve aqui. Ele era diabético, ele não podia fazer isso. Devia. Morreu, irmão. Eu estava lendo um livro que... Então tem coisa assim, que é bom senso, não precisa pedir oração. Você sabe que o negócio não vai... Um pastor que disse que se Jesus cura, por que existem os médicos? E ele falou que os médicos é para aqueles que não creem. Pois é, legal, né? Lucas, então, coitado, que era considerado um apóstolo, um cooperador de Paulo, né? Lucas era médico. Estava endemoniado, Lucas, com certeza, né? Então, aí que Paulo foi muito carnal em ter levado o Lucas, que Lucas era médico, né? os médicos é para aqueles que não creem. Complicado, né? Complicado. Então, assim, eu estou dando um exemplo, porque esse é só um detalhe, né? Mas, irmãos, quantas coisas estranhas se levantam, as pessoas pregam sem ter o mínimo de maturidade espiritual na palavra e mais, e princípio de submissão de autoridade. Né? Seria estranho um dia você chegar na sua casa e ter um mendigo dentro da sua casa. Você vai entrar no quarto das crianças, tem um cara barbudo, fedendo lá na cama das crianças. Fala, mas o que é isso aqui? Eu falei assim, não, pai, eu estava na rua e senti no coração que era de Deus trazer um mendigo para dentro de casa. Mas ela não pode responder pelo governo da casa. Ela deveria ter conversado com o pai, né? Fosse um coleguinha, alguém que já é conhecido, né? Veio tomar um leite, comer uma pipoca é uma coisa. Trazer um mendigo e botar dentro de casa é uma responsabilidade que o pai com a mãe tem que sentar e administrar. Então na igreja seria assim, seria alguém que não tem o governo da igreja querer tomar uma decisão doutrinária e ensinar a igreja uma coisa que ele não tem esse chamamento para fazer isso, né? Tá claro então? Então quando a Bíblia está dizendo as mulheres estejam caladas, na verdade é as suas mulheres, ou seja, as mulheres dos irmãos de Corinto, porque faltava liderança espiritual em Corinto. E agora, para todos nós, as mulheres não ensinar significa as mulheres não usar a posição de alguém que tem ministério da palavra, ou seja, liderar a doutrina, liderar o ensino. Ela pode compartilhar? Pode. Não tem problema nenhum. Ela compartilhando, vai ter ensinamento no meio. Mas não é o ensinamento que defina a doutrina. Ou que vai além do que já foi ensinado, né? É um ensinamento geralmente de experiência. Geralmente a pessoa está passando, né? Acaba sendo ensinamento para mais. Ó, quer dizer, Aquilo que a pessoa... foi de modo. Paulo diz assim, ó. Tá ensinando. As idosas ensina as mais novas. Está ensinando. Mas não é a igreja, é as mulheres mais novas, né, em casa. Não, eu tô falando isso para quem pegar o pé da letra não entender. Ah, sim. Para mim mesmo eu já poder explicar para mim, entendeu? Mas eu lembro uma vez que teve um obreiro, um colega nosso, né? A igreja era muito nova, foi o Delcio Meireles, né? Ele me contou uma vez que ele era trabalhando e tal, a igreja estava bem, depois de muito sacrifício. Aí ele fez uma viagem, uma semana. Quando ele voltou, irmão, estava tudo complicado, ensinaram um bocado de coisa, e falou, nossa Deus, e ele voltou a trabalhar de novo, aí ficou em ordem, aí viajou de novo, porque exatamente isso, as pessoas podiam compartilhar, mas compartilhar o que já foi compartilhado. Ah, mas eu tive uma revelação nova, eu ganhei um livro, eu recebi, tá vindo um homem de fora aí, tá pregando, nossa, quando ele fala, meu Deus, quase levanta o defunto, né?
Os ossos da minha avó tremeu lá no caixão lá. E é um homem de Deus. Vamos chamar ele para pregar? Não. Porque isso é uma questão de governo. Tem que sentar com os irmãos da liderança e discutir essa situação. Porque às vezes é uma heresia, é um problema. Então, assim, se a gente entender esse equilíbrio, aí nós vamos estar guardados. Amém? Todos nós vamos estar guardados, né? Muito bom. E é claro, quando ele fala se quer aprender alguma coisa, interroga em casa o seu próprio marido, é porque ele deseja que o marido Aprenda. esforce, né? Não passa vergonha. Falou, irmão, mas eu não sei, mas procura quem sabe. Porque realmente a tendência, às vezes, aqui, vamos dizer assim, as mulheres de Corinto, né? É envergonhar os maridos, né? É diminuir os maridos. O marido, coitado, não sabe nada, é um panaca, uma banana. Eu vou perguntar ao meu marido, eu sei mais do que ele. Isso é desonrar o marido. E a Bíblia fala para a gente reverenciar o marido. É claro, com exceção das mulheres que têm marido que não estão caminhando no corpo de Cristo. Tipo assim, um pensamento meu. As mulheres, elas são mais, mais xereta, sabe? É mais igual por uma vez pela própria Eva lá, um flor de bicão, entendeu? Elas têm essa tendência. Não, vou falar sério, elas têm essa tendência. Eu acho que os maridos, eles têm que ter a consciência de que tem que buscar, que tem mulher que é curiosa. Eu mesmo sou muito curiosa, vocês já perceberam. As mulheres curiosas... É mesmo? Não. Você entendeu, amiga? Porque a menina não adianta, são mais curiosas. E ela, para ela não exercer a autoridade, acho que o marido também tem que se pôr no lugar dele. Eu sou o cabeça da casa, tem que buscar para me ensinar minha família. A Gilmar, ela tá falando para você agora. Você percebeu, né? Não, indireta não, isso foi direta, entendeu? É claro, irmãos, isso aqui tem um bom senso. Não quer dizer que as irmãs, como agora está acontecendo, que está envergonhando o marido. Não é isso. Mas o caso aqui era um caso realmente de desordem. Mas o mais adequado é que os varões, de fato, sejam cabeça, pessoas que têm a responsabilidade com a palavra. Por isso estamos tendo reunião de varões, viu, Gilmar? Né? Já está com o carrinho dele, graças a Deus, né? Então vamos concluir, irmão. Se, porém, quer aprender alguma coisa, dê oportunidade aos seus maridos em casa de serem homens da palavra, né? E o 33, porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Por que Paulo está falando isso aqui? Porque é assim que se comporta um carnal. Ele acha que a palavra veio dele, né? Que a palavra dele está acima de todos. A igreja em Corinto, ela praticamente rompeu com a autoridade de Paulo, rompeu com a autoridade do ministério apostólico. Então, uma igreja carnal, o que ela faz? Ela se fecha e não precisa de ninguém. Se Deus vai falar alguma coisa, vai falar através de nós. E se alguém vai aprender alguma coisa, a palavra vai se originar de nós para chegar até as pessoas, mas nunca de fora para dentro. Um crente carnal também é assim também. Ele acha que está acima dos outros e ele vai julgar a palavra do outro. Se a palavra não partir dele, mas Deus não falou comigo assim, Deus fala comigo de forma diferente. Isso é um perigo. A questão não é Deus falou com você de forma diferente. A questão é que a palavra de Deus ela é universal. É a palavra que está aí, ó. Não é a sua, nem a minha, nem a dela. É a palavra de Deus. E a gente tem que estar, ó, debaixo da autoridade da palavra. Amém? Então Paulo está tendo um problema com a igreja em Corinto. Porque quando Paulo ia falar com a igreja em Corinto, parece que essa é a questão, Paulo, mas não é bem assim. Quer dizer que a palavra se originou por vocês, então. Se Deus fala alguma coisa, tem que falar com vocês primeiro. E foi Paulo que plantou a igreja em Corinto, né? E se alguém o ignorar, se alguém se considera profeta ou espiritual, vocês são espirituais? Reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo dom de profetizar, viu? O dom de compartilhar algo que vai edificar os irmãos, a palavra. E não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Uma outra coisa, irmão, só para a gente concluir. Nós temos que ter muito cuidado para não tentar ter uma palavra ou julgar uma palavra fora da comunhão do corpo. Eu sozinho sou limitado, percebe? Mas a gente tem que trazer
trazer as nossas inquietações para a comunhão do corpo. Pode ser que o que eu estou vendo seja do Senhor e pode ser que não. Então, se eu me isolo, eu estou num grande risco. Qual o risco? De ser enganado. Ah, mas se o que eu tenho é de Deus, então nós só podemos reconhecer como legítimo e espiritual quando o corpo testificar que aquilo é de Deus. Então ninguém pode se isolar do corpo, depois ele aparece como caindo de paraquedas e fala, mas eu tenho uma palavra de Deus. Hoje eu estou muito zeloso com isso. Se os varões não andam com varões, se a gente não tem comunhão na palavra, se a gente se isola, não tem disciplina, não tem submissão, não tem compromisso, aí de repente quer aparecer com a palavra de Deus, e eu não creio nisso não. Eu creio numa sequência de comunhão, de discipulado, de sujeição, de compartilhar a palavra junto. A gente está andando junto. Tem que ter essa sensibilidade, porque eu mesmo posso ser enganado. Eu, Gerson, posso ser enganado. Eu preciso me sujeitar à autoridade da palavra e à autoridade do corpo de Cristo. Quando nós estamos debaixo da autoridade do corpo, aí o Espírito Santo dá testemunho das coisas. Agora é um perigo, irmãos, a gente se isolar e querer discernir ou querer dizer o que é de Deus e o que não é de Deus. Se você tem alguma inquietação, traz para a comunhão. Chama os irmãos, senta, fala, eu estou inquieto com isso aqui. E às vezes você está certo. Mas o corpo precisa discernir isso. Isso é proteção para todos nós. Amém? Aí agora é perigoso, viu? A gente se isola e começa a ter raiz de amargura. É o que Paulo está falando, né? Nós temos que ser menino na malícia e homens maduros no juízo. Então é meninice. A gente pode ser menino e julgar as coisas e se isolar. Aí é preocupante, porque o inimigo quer isso. O inimigo quer nos isolar, porque nós não vamos ter comunhão. Não vamos falar a verdade. Tem que olhar um no olho do outro e falar, irmão, aquele dia você falou aquilo ali, eu não entendi. Como é que é aquilo? E isso é responsabilidade. Agora, se a gente se isola, nós estamos expostos. E se o irmão estiver errado, a gente está sendo irresponsável e o outro irmão vai ficar errado. Que Deus realmente possa nos ajudar a andar junto no corpo de Cristo e ser espiritual debaixo da autoridade da palavra. Amém. Glória a Deus.